Bem, agora vamos para a terceira questão da lista 1, né, da disciplina Elementos de Análise Estrutural do professor Evandro. Bem, a questão diz, acha a equação da reta definida no exercício anterior. Aí, quando a gente vai aqui no exercício anterior, é um exercício que te dá 2 pontos, né, para você determinar uma inclinação. Mas agora ele quer que você olhe para a reta que é determinada por esses 2 pontos. Então, eu já anotei aqui, a reta é determinada pelos pontos P igual a 1, 2 e Q igual a 5, 5. Bem, então, existem várias maneiras de pensar essa questão. Vamos relembrar rapidamente aqui a teoria, né? A gente pode escrever uma reta, por exemplo, pela sua equação reduzida. A gente está acostumado a escrever assim, né? AX mais B, lá no primeiro ano do ensino médio, ou então no terceiro ano, MX mais N. Mas o que importa é que a gente sabe que se você tem um sistema cartesiano e a reta é, por exemplo, essa reta aqui, então a gente sabe que o valor do n é o valor que toca o eixo y, né? Aqui está o eixo y, o valor do n é esse valor, ou o valor do b, como você preferir, que é chamado de coeficiente linear, né? E esse número aqui, o n ou o a, é o coeficiente angular da reta, que é justamente a tangente do ângulo θ. E como ela é calculada, bem, se você pensar em 2 pontos da reta, que é o nosso caso, pontos P e ponto Q, por exemplo, então você olha para as coordenadas aqui, que vão ser 5 e 5 para o ponto Q, e que vai ser 1 e 2 para o ponto P. Então, se você olha para esse ângulo aqui, note que ele é o mesmo ângulo que está aqui. E aí você tem aqui um triângulo retângulo. Você forma um triângulo retângulo quando você pensa nas coordenadas. E aí, se você for olhar para essa tangente aí, desse ângulo, que é o que justamente o nosso coeficiente angular, ela é a diferença das coordenadas y, ou seja, 5 menos 2, dividido pela diferença das coordenadas x, né? Porque é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, embaixo, 5 menos 1. A gente fez exatamente essa conta na questão anterior. Isso dá justamente 3/4. Então, essa é a ideia que nos leva à teoria básica para que a gente possa responder a questão. Então, você não precisa escrever, na verdade, nada disso. Você pode simplesmente escrever assim. A solução pode ser escrita assim. Considere a equação, né? Então, você quer apresentar para ele uma equação, e aí você diz que a equação vai ser y igual a mx mais n. Okay? Então, você pode escrever simplesmente isso, não precisa desenhar nada disso. Você diz que vai considerar uma equação como essa aqui. Aí você diz, temos, aí você calcula o m. É a diferença dos y, no caso 5 menos 2, dividido por 5 menos 1, que é igual a 3/4. Ah, professor, e se eu por acaso me enganar e trocar a posição aqui, fizesse 2 menos 5 e 1 menos 5? 2 menos 5 daria menos 3, 1 menos 5 daria menos 4, e menos dividido por menos dá mais. Ou seja, dá o mesmo resultado. Não importa se você faz do Q para o P ou do P para o Q, fique tranquilo. Bem, você achou 3/4. Bem, se a equação da reta tem essa cara e você achou que o m é 3/4, então você tem, portanto, que o y é igual a 3/4 do x mais o n. Se quiser usar as letras A e B também não tem problema. Então veja, o x e o y são variáveis, eles vão continuar aí. O único valor que você precisa agora determinar é o valor do n. Mas você tem 2 pontos, você conhece 2 pontos da reta. Então, você pode atribuir os valores de x e y aqui, nessa expressão, e encontrar o valor do n. Então, por exemplo, agora a gente vai usar o ponto P, que tem coordenadas 1 e 2, temos, se o y é 2, aí você vai ter 3/4 que multiplica 1, porque você está colocando 1 no x, mais n. Veja que agora só sobrou o n para você determinar. Bem, aqui dá 3/4, eu vou passar para cá. E aí você tem 2 menos 3/4 igual a n.
Aí aqui tira o mínimo, etc. Você vai ter 4, o mínimo, né? O mínimo vai ser 4. 4 por 1 dá 4, vezes 2 dá 8. 4 por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. Isso vai ser o n. Ora, mas quanto é isso? Isso é 5 quartos. Bem, aí você já pode dar a resposta da questão, né? Portanto, y é igual a 3 quartos de x mais 5 quartos. Essa é a equação da reta. Essa é a equação da reta. Só que essa forma é chamada forma reduzida da equação da reta. Você pode simplesmente dizer que a resposta é essa. Mas se você achar que o professor vai preferir que a equação seja a equação geral, então quando você tira o mínimo aqui fica 4, né? Aqui embaixo, se os dois são iguais. Então você faz o produto dos meios e dos extremos, e você pode escrever então assim, 4y, aí 4 por 4 dá 1, multiplica pelo de cima, o de cima seria 3x mais 5, né? Então 4y igual a 3x mais 5. E aí você escreve na forma da equação geral da reta, que geralmente vem o x primeiro, depois vem o y, e depois o 5, né? Para ser o y para o outro lado. Fica do lado de cá é 0, você pode colocar o 0 do lado direito, não tem problema nenhum. Então, aqui também é uma forma de responder a questão, só que a primeira está na forma de equação reduzida, e essa aqui está na forma de equação geral. Bem, então são duas maneiras de fazer. Com um leve resumo aqui da teoria, essa é então uma forma de resolver este problema.